Bom, pessoal, então vamos para a parte 2 da nossa aula, em que a gente vai estender esses conceitos de cinemática unidimensional, para agora a gente descrever movimentos mais complexos, né, que ocorrem no plano XY ou no espaço, né? Então, considerando aí nossas coordenadas cartesianas x, y, z. Então, basicamente, o que a gente vai precisar retomar aqui são os conceitos de vetores unitários, que são aqueles vetores que indicam as direções, né? Apenas, eles têm módulo 1. Então, vetores unitários são vetores que têm o módulo igual a 1 e eles apenas indicam a que direção eu estou me referindo. Então, se eu monto aqui meu sistema de coordenadas cartesianas, então na vertical aqui o y, aqui o x, e saindo, como se estivesse saindo aqui do plano do papel, né? Na verdade, poderia desenhar aqui pontilhado, seria o eixo z. Meus vetores unitários, eles são representados, isso a gente vê lá em geometria analítica, por aquele símbolozinho que tem um chapéu, né? Então, se eu quero identificar qualquer vetor que está ao longo do eixo x, ele está, então, na direção x chapéu ou na notação i chapéu, que a gente também pode representar. Então, qualquer vetor na direção y, ele está na direção, então, y chapéu, ou também posso representar pela letra j, ou qualquer vetor na direção z chapéu, ou k. Então, por exemplo, se eu vou representar, aqui ó, lembrando lá da cinemática unidimensional, eu saio da origem e vou fazer um deslocamento de 2 metros. Então, um deslocamento aqui dado por esse vetor D. Então, para eu representar esse vetor analiticamente, o vetor D, então, ele corresponde a um deslocamento de 2 metros na direção de x, né? Então, lembrando que esse x, ele não está multiplicando isso aqui, não, tá? Ele só está indicando a direção, tá? Ele só fica ao lado aí, indicando a direção. Beleza. Então, para a gente entrar agora com as propriedades de trigonometria, né, que a gente já tinha mencionado que seriam importantes nessa aula, então como é que a gente vai tratar esses vetores analiticamente? Então, não necessariamente eu vou ficar desenhando, né, os meus vetores, velocidade, aceleração. Às vezes eu só vou fazer as contas, né, só vou resolver o problema analiticamente. Então, aqui é fundamental, tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí o vetor vermelho, que é um vetor A. E esse vetor vermelho, ele pode ser decomposto, ele está lá no plano XY, ele pode ser decomposto em suas componentes. As componentes seriam as sombras deles nos eixos, né? Então, se você pega o vetor A e faz a sombra dele no eixo X, você tem essa componente aqui, ó, que é a componente AX, né? Ela tem módulo AX e ela está na direção de X. Se eu pego e faço a sombra desse meu vetor no eixo Y, ó, vou lá no eixo Y, faço a sombra, eu tenho exatamente esse meu vetor aqui, AY, né? Então, o que vocês estão percebendo? Que eu posso, tem várias maneiras de eu escrever isso, né? O meu vetor A, ele então corresponde a uma combinação, ó, uma soma vetorial do vetor AX mais o vetor AY. Tá? Agora, como que eu poderia escrever, fazer uma segunda forma aqui, ó, de escrever esse meu vetor A, considerando agora esse ângulo, porque esse vetor A, a direção do vetor A é definida a partir desse ângulo, né, de rotação aqui, por exemplo, em relação ao eixo X, tá? Então, a gente vai ter que lembrar aquelas propriedades básicas de trigonometria. Então, quero que vocês prestem atenção, ó, toda vez que eu estou fazendo decomposição vetorial, né, no sistema XY, eu sempre estou identificando 2 triângulos retângulos aqui, ó, tanto de baixo, né, quanto de cima, que está ali branquinho, e é simplesmente revisar essas propriedades de trigonometria básica e teorema de Pitágoras, né? Então, vamos escrever, o que eu quero fazer no fim das contas? Eu quero escrever as componentes AX e AY em termos do ângulo. Tá? Então, olha, o que eu sei? Eu sei que o seno desse ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto é esse tamanhozinho aqui de verde. Vocês concordam que esse tamanho é exatamente o tamanho da minha componente y? Então, seno de θ vai ser
AY, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o tamanho do meu vetor A. Então, eu chego à conclusão, ó, que a componente Y, escrita em termos do ângulo, vai ser A seno A vezes, né, o seno de θ. Mesma coisa se eu quiser saber sobre o cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente, né? O cateto adjacente é o que está ao lado. Então, é a minha componente AX dividido pela hipotenusa, que é A. Então, minha componente AX vai ser igual a A. Deixa eu corrigir isso aqui. Vai ser igual a A vezes cosseno de θ. Certo? Então, uma nova forma de eu escrever essa minha relação aqui, ó, é fazendo, então, que o meu vetor A, ele vai ser igual a... O que é o meu vetor AX? É o módulo dele, que é o A cosseno de θ, na direção X, combinado, então, com o meu vetor AY, cujo módulo é A seno de θ, na direção Y, tá? E aí, pessoal, eu também posso obter informação interessante aqui do módulo do meu vetor A, ou seja, do tamanho da minha hipotenusa. O módulo, pessoal, se você fizer o teorema de Pitágoras aqui, você não vai concluir, né, que o módulo de A ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos? Então, vai ser AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar na identidade trigonométrica ali, ó, porque AX ao quadrado vai ser A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, e a Y ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Se eu coloco, então, A em evidência, A ao quadrado em evidência vai dar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é a identidade trigonométrica, né? Então, o módulo desse meu vetor vai ser a raiz quadrada de A2, que é igual a A, ou seja, é o tamanho, né? Desculpa. Ou seja, é exatamente o tamanho da diagonal aí desse retângulo, né? Então, gente, a partir dessa demonstração, tem uma propriedade, né, que a gente está concluindo, então, é que sempre que o módulo de um determinado vetor corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, tá? Aqui vou considerar, então, componente x, componente y, tá? Então, o que eu quero dizer? Vamos pensar em termos mais práticos. Eu tenho um vetor A, que ele é um vetor, sei lá, deslocamento, e ele corresponde a uma combinação de 2 metros na direção x, mais 3 metros na direção y. Qual é o módulo de A? Então, o que você pode fazer? Qual que é o jeito mais fácil lá do ensino médio que você sabe? Você tem o seu sistema XY, que é Y, aqui é X. Ó, o vetor A é uma combinação de 2 na direção X e de 3 na direção Y. Então, o vetor A é esse vetor. O que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras, ó. Esse lado vale 2, esse lado vale 3. Então, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, A vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Estão vendo? Então, isso aqui é teorema de Pitágoras. Então, agora você já sabe, ó, pelo que a gente viu, ó, a norma, né, o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ó, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Então, você já pode fazer essa associação agora mais facilmente. Bom, então esse aí é um exemplo, né, que a gente tem de Bom, pessoal, então a gente vai usar essas propriedades para identificar aqueles nossos velhos vetores conhecidos, né? Então, vamos começar como posição. Então, a posição de uma partícula vai ser descrita, né, pelo vetor posição agora no plano, né? Vou considerar só no plano, tá? Então, eu posso omitir aqui essa componente z de toda essa parte, mas só por simplificação, tá? Então, vamos lá, ó.
Como é que eu posso dar um exemplo disso aqui? Como é que eu vou representar esse vetor? Ó, vamos dar um exemplo de... Mesmo exemplo que eu dei, né? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Um vetor que tem essas componentes. 2 e 3. Então, olha, ele representa a posição do objeto aqui no ponto P, tá? Então, ele representa o ponto... Eu quero saber o vetor que representa a posição do meu ponto P, tá? Então, esse vetor, posição, ele corresponde ao quê? Olha, é uma combinação de 2 metros na direção horizontal, na direção de X, mais 3 metros na direção de Y, tá? Então, a única coisa que eu fiz era a mesma coisa, né? Mesma coisa do caso unidimensional. Antes eu tinha uma origem. Se o meu ponto estava aqui, ó, na posição 2, qual que era o vetor posição? O vetor posição era 2 metros na direção de X. Então, mesma coisa, só estou estendendo agora para o caso do plano. Tá? Agora que a gente vai começar a fazer algumas continhas. Então, como é que eu vou calcular o deslocamento no plano? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais prático da gente pensar. Então, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo Y, esse aqui é o meu eixo X. Então, eu vou representar 2 vetores, tá? 2 pontos no espaço, ó. Eu vou falar que que eu estava numa posição inicial dada por 2 metros na direção X, estou omitindo as unidades aí, mais 4 metros na direção Y. Então, onde que eu tô aí, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, por exemplo, tá? Então, ó, 2 metros aqui na posição X, 4 metros na posição Y. Vou estender aqui meu eixo Y. Eu tô nesse ponto aqui. Esse é meu ponto R inicial, tá? Qual que é o vetor que representa essa minha posição? Esse vetor aqui, ó. Aí eu vou sair desse ponto, desse meu ponto inicial, e vou lá para uma posição final. E vamos supor que a minha posição final vai ser 4 metros na direção de X, o vetor que representa, né? Mais 2 na direção de Y. Então, vamos ver onde está essa posição no plano. 4 em X, 2 em Y. Então, esse aqui, ó, que eu vou representar de laranja, representa a minha posição final, meu vetor, né? Posição final. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o deslocamento. O que é o deslocamento, pessoal? É o vetor que liga a posição inicial à posição final. Esse é o meu vetor deslocamento, ou meu vetor ΔR. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, se eu fosse fazer isso analiticamente, o que eu tenho? Ó, o meu vetor deslocamento, ele vai ser posição final menos posição inicial. Então, eu vou até escrever por extenso só para facilitar aqui, ó. Então, vai ser posição final. Ops, errei. A posição final é 4x mais 2 na direção Y. A posição inicial é 2 na direção X mais 4 na direção Y. Então, quando eu estou fazendo combinação de vetores, operação, soma, subtração, vocês têm que lembrar dessas propriedades das operações de vetores, né? Componente X só conversa com componente X. Componente Y só conversa com componente Y. Então, subtrai o X de X, Y de Y. Então, ó, o meu vetor deslocamento, ele vai ser 4 na direção X menos 2 na direção X. Então, vai ser 2 na direção X. Combinado com 2 menos 4, ou seja, menos 2 na direção Y. Verifique, então, graficamente, se isso que você acabou de fazer analiticamente corresponde ao gráfico. Olha só,
Esse vetor é um vetor que tem 2 unidades em x, que é exatamente o tamanho desse vetor, ó, 2 unidades em x, menos 2 unidades em y, né? Considerando a origem desse vetor aqui, por exemplo. Tudo bem?